Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, momento de abrirmos o nosso coração para Deus nos falar. Devemos sempre deixar Deus se dirigir a nós para nos tirarmos do mundanismo, do secularismo, da vida sem a espiritualidade. Liturgia da Palavra da Igreja Católica veiculada no mundo inteiro. 19 de outubro de 2019, sábado, 28ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é verde. Temos o ofício do dia e hoje é o dia de São Paulo da Cruz, um santo que tem ligação com os passionistas. Vamos falar a biografia de São Paulo da Cruz ao fim desta transmissão, ok? Antífona da entrada. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. Salmo 129, versículo 3. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13 e também de 16 a 18. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça. É um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 105, versículos de 6 a 7, 8 a 9, 42 a 43, refrão 8a. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. E o Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele lembrou-se de seu santo juramento que fizera a Abraão, seu servidor, fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a verdade,
de mim irá testemunhar. E vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 15, versículo 26. Foi de onde retirou-se esse texto. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini, o Espírito Santo vos ensinará. Lucas 12, versículos de 8 a 12. Gosto de uma passagem do Antigo Testamento que define o Espírito de Deus como alguém encarregado de nos educar. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos. Sabedoria, capítulo 1, versículo 5. De fato, temos no Espírito de Deus um mestre interior, o único que nos pode revelar o mistério divino que se encerra na pessoa de Jesus Cristo. Sem esse mestre, a palavra de Deus permanece como linguagem cifrada, impenetrável à lógica dos humanos. Quando Jesus se preparava para entregar-se à paixão e separar-se de seus discípulos, falou repetidamente do dom do Espírito Santo como um revelador, alguém que poderia devolver aos corações humanos o sentido perdido de sua existência e dos projetos de Deus. Assim, em São João, podemos ler: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. João 14, versículos de 16 a 17. Ou logo a seguir, outro texto: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João 14, versículo 26. E nota
sua função pedagógica. Preste atenção nesse outro texto. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. João 16, versículo 13. Desde Pentecostes, a igreja percebeu que só poderia ser em verdade o corpo de Cristo se fosse habitada pelo Espírito Santo. O Vaticano II, na Lumen Gentium, reconhece a ação do Espírito na igreja. Abre aspas. O Espírito habita na igreja e nos corações dos fiéis como num templo. Fecha aspas. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16, capítulo 6, versículo 19. Neles ora e testemunha a adoção de filhos. Gálatas 4, versículo 6, Romanos 8, versículos 16 e 26. Conduz a igreja a toda a verdade. João 16, versículo 13. Unifica-a na comunhão e no mistério. Dota-a e dirige-a mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. E adorna-a com seus frutos. Efésios 4, versículos de 11 a 12. 1 Coríntios 12, versículo 4. Gálatas 5, versículo 22. Esse texto está na Lumen Gentium, parágrafo 4. Pairando sobre as águas primordiais da criação, ungindo os profetas da primeira aliança, gerando na Virgem Maria a natureza humana do Salvador, descendo sobre Jesus no Rio Jordão, inflamando os discípulos em Pentecostes, eis a presença universal do Espírito de Deus na história dos homens. Orai sem cessar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a força do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ao santo do dia, 19 de outubro de 2019, temos um texto do padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista, escreveu para o site a12.com. E eu gravo aqui para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, para o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. 19 de outubro, dia de São Paulo da Cruz. Paulo Francisco nasceu em Ovada, região norte da Itália, no dia 3 de janeiro de 1694. Apesar do nome e da posição social, a família não possuía fortuna. Seu pai era um dedicado comerciante que viajava muito. Desde a infância, Paulo acostumou-se a acompanhar o pai, primeiro como seu companheiro, depois também para ajudá-lo nos negócios. Também, desde pequeno, se entregava a exercícios de oração e penitência e a leitura da vida dos santos, encantando-se especialmente com a dos eremitas. Gostava de ir à igreja para rezar o terço. Essa rotina floresceu e fez crescer sua vocação. Aos 19 anos, decide-se pela vida religiosa.
viveu como eremita longe das cidades. Somente nos fins de semana ia até a cidade, onde pregava e enaltecia a paixão do Senhor. Assim, amadureceria em seu coração um projeto de uma comunidade religiosa. Inspirado pelo Espírito, Paulo inicia uma nova obra missionária que teria Jesus Cristo crucificado como centro, chamados de padres passionistas. Idoso e doente, quando foi desenganado pelos médicos, Paulo da Cruz mandou pedir a bênção do Papa Pio VI. O pontífice o convidou para ir até Roma, onde Paulo ainda viveu 3 anos. Morreu com 81 anos de idade. Hoje, a congregação dos padres passionistas está em missão nos 5 continentes. No Brasil, eles chegaram em 1911. Aqui em Colatina, onde é a minha base, onde eu faço as notícias para o blog repórter paulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, além do canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Temos também os irmãos passionistas. Eles são mantenedores da paróquia Sagrado Coração de Maria, Imaculado Coração de Maria, melhor dizendo. Pois é, a paróquia Imaculado Coração de Maria, do bairro São Silvano, é mantida pelos padres e freiras redentoristas. Ou melhor, passionistas, me desculpem, passionistas. Nós todos somos irmãos. Reflexão. Homem de oração profunda, Paulo da Cruz sempre insistiu com palavras e com o exemplo a importância da oração. Desejava que seus seguidores rezassem sem cessar e que as comunidades fossem lugares apropriados para favorecer intensa experiência de Deus e se tornassem autênticas escolas de oração. Oração. Rezemos. Glorioso e eterno Deus, que conferistes a São Paulo da Cruz a graça das grandes iniciativas cristãs, fazendo-o fundador dos padres passionistas, concedei-nos a graça de sempre sermos diligentes e fiéis para as coisas de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Paulo da Cruz, rogai por nós. E parabéns aos passionistas de Colatina, ligados à paróquia Imaculado Coração de Maria em São Silvano. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor. El Shaddai, expressão hebraica que quer dizer Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele há de prover, acredite, creia, Ele proverá. Maranata ou Maranatá é do dialeto de Jesus. O aramaico quer dizer vem, Senhor, Senhor, vem, Senhor, vem, nós aguardamos a sua segunda vinda, vem, Senhor Jesus, queremos viver contigo na eternidade. Amém. A paz.